Gente, o episódio de hoje vai falar sobre a coragem de pedir ajuda. É um papo que eu tive ontem com uma pessoa muito especial. Ficou em mim a sensação de que às vezes a vida escolhe alguém para lembrar ao mundo o que significa realmente a palavra coragem. E hoje, esse alguém foi a Madu, uma jovem de 25 anos, estudante de belas artes, que carrega no corpo e na memória marcas que muita gente levaria uma vida inteira para entender. E ainda assim, talvez não conseguiria entender completamente. A Madu, ela aprendeu cedo que existir não é algo simples, que amar não é algo simples e que contar a verdade sobre quem a gente é pode custar muito caro. A primeira porta que se fechou na vida da Madu foi a da própria casa dela. A segunda foi a da segurança, de continuar tocando a vida. E talvez a terceira, a da inocência. Essa foi a terceira, porque dormir na rua é algo que ninguém deveria experimentar. Mas a Madu experimentou. E dentro desse frio completo, o frio que é o frio da rejeição, de enfrentar as ruas, ela se descobriu sozinha em um determinado momento que muita gente não consegue nem mesmo se colocar no lugar, compreender. A Madu, ela entendeu que a saída para esse caminho era única, exclusiva, a educação. Ela conseguiu carregar debaixo do braço, mesmo lá na rua, alguns livros, enquanto não tinha praticamente nada mais para carregar. Ela entendia o poder de uma universidade, ela queria fazer parte desse mundo. Ela conseguiu, mesmo que para isso ela tivesse que acionar o próprio pai na justiça para conseguir recursos. Porque ela não era apoiada como muitas pessoas são naturalmente e como merecem ser. 2 anos e meio depois, já no caminho das artes, a vida foi lá e testou a Madu de novo. Muitos dias sem vender nada, se vendo em casa com a geladeira completamente vazia, com a sua dignidade ameaçada. E no meio de um aperto que muita gente nunca deseja passar, a Madu foi lá e fez algo que 99% das pessoas não têm coragem de fazer. Ela pediu ajuda publicamente. Ela não pediu dinheiro, ela pediu trabalho. Ela pediu só uma chance. Ela pediu para continuar existindo dentro do sonho que ela mesma construiu com as suas próprias mãos. E o mundo foi lá e respondeu. Sabe por quê, gente? Porque sempre vai existir alguém disposto a ouvir um grito honesto, um grito verdadeiro. Sempre existe alguém que reconhece a vulnerabilidade como verdade, não como uma fraqueza, assim como é o rótulo, da vulnerabilidade. E sempre vai existir portas que se abrem quando a gente diz de peito aberto, eu preciso de você. Hoje, na presença, inclusive, de um curador de arte, ela conseguiu se encontrar com o mercado americano através de uma live ontem. Nasceu um olhar que reconhece na Madu mais uma grande potência. E no meio de tudo isso, a vida cruel, ela se torna um pouco mais sensível. Ela começa a abraçar cada vez mais a Madu. O que ficou em mim dessa história toda não foi o cenário de rua, nem a história de injustiça, nem o vídeo viral. O que ficou em mim, na verdade, foi a lembrança de que a coragem, ela não é sobre não ter medo. A coragem, ela é sobre atravessar o medo. É sobre admitir que nós não damos conta sozinhos. É sobre entender que pedir ajuda não é sobre diminuir o nosso lado humano. A história da Madu, ela nos lembrou uma coisa muito essencial. Quando a gente encontra a coragem de se mostrar vulnerável para a vida vai lá e encontra caminhos para nos levantar de novo. E quando a gente escolhe não esconder a nossa dor, alguém sempre vai aparecer para segurar a outra ponta, para segurar na nossa mão. Afinal, ninguém cresce sozinho. Ou ninguém deveria crescer sozinho. Conta pra mim o que você achou desse texto, o que você achou dessa reflexão, o que você achou da live que você assistiu ontem, a entrevista com a Madu e com o Gareth. E conta pra mim também aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você deseja compartilhar com outras pessoas, compartilha, ajuda a divulgar para muito mais almas, para muito mais gente esse conteúdo tão rico.
porque a vida dessa moça, a vida da Madu por si só, já é uma grande história de superação.